essa modificação, e a perturbação dessa modificação, que eu vou explicar mais adiante, vai induzir a geração dessa imagem, tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, o átomo em que vai ser suscetível, à ressonância magnética é o átomo do hidrogênio no nosso corpo. Então, por que o hidrogênio é o átomo que é suscetível, o átomo que é escolhido, o átomo que é alvo do campo magnético gerado pela ressonância magnética? Primeiro ponto, é o mais abundante no nosso organismo, tá? É o átomo mais abundante. Está presente na água, onde nós somos formados basicamente por água, e o conteúdo de água em tecidos sadios e tecidos doentes é diferente, o que vai caracterizar aí patologias. Então, por isso que é importante a suscetibilidade do hidrogênio. E apresenta maior sensibilidade à ação de campos magnéticos, tá? Vou explicar rapidamente aqui, não vou enfatizar que não é o foco da palestra, o funcionamento da ressonância magnética. Mas, por exemplo, o corpo humano ele é formado basicamente por hidrogênio, né? A maior parte é hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre. Então o hidrogênio está na água, o hidrogênio está em aminoácidos, o hidrogênio está em ácidos nucleicos, o hidrogênio está na glicose, né? Em maior parte da sua composição. Então, a química orgânica, né, a bioquímica é basicamente hidrogênio e carbono, né? Na época do Orkut, eu até costumo falar, eu tinha o Orkut e tinha as comunidades, não sei se vocês lembram. Tinha uma comunidade chamada O Hidrogênio é o Cara, porque na verdade o universo é movido pelas forças intermoleculares dos hidrogênios, né? Quando a gente fala de Sol, por exemplo, a gente só é vivo devido à energia proveniente do Sol. E o Sol só emana energia porque dois hidrogênios se fundem formando o hélio. Então o hidrogênio é tudo para o universo, ok? Então faz maior parte da nossa composição, tá? Então o núcleo de hidrogênio tem apenas um próton, é o menor átomo existente, né? Esse próton é igual ao nosso planeta, está girando ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento a gente chama de spin, né? Com um sentido definido, certo? Que é um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, é sabido também, é uma máxima da ciência, que toda carga em movimento gera um campo magnético, tá? E o próton, ele tem uma carga positiva. Então, se ele gira essa carga positiva ao redor do seu próprio eixo, eu vou gerar uma corrente elétrica, e a corrente elétrica vai gerar um campo magnético ao seu redor, tá? Então, com o polo norte e o polo sul definido, onde a gente pode dizer dessa forma, se tem um polo norte, tem um polo sul, tem um campo magnético, eu posso dizer que cada hidrogênio é um pequeno ímã, certo? Eu posso chamar de hidrogênio de pequenos ímãs, ou ímãs elementares, onde também nós sabemos, desde criança, que um ímã consegue influenciar em outro ímã, ou em materiais que apresentam suscetibilidade magnética, né? Materiais ferromagnéticos. Então, se os hidrogênios são pequenos ímãs, quando eles estão suscetíveis a um campo magnético de alta intensidade, que é o campo magnético da ressonância magnética, ele vai estar suscetível. Então, que é justamente esse campo que a gente chama de B0, que é o campo magnético externo gerado pela ressonância magnética, tá? Então, quando esse campo magnético da ressonância magnética está desligado, os nossos átomos de hidrogênio eles estão dispostos aleatoriamente, né? Momentos magnéticos orientados aleatoriamente. Quando B0 está diferente de zero, ou seja, quando é ligado o campo magnético externo e esses átomos de hidrogênio estão suscetíveis, eles vão se alinhar com esse campo magnético externo, certo? Então, quando você entra na ressonância magnética, quando você está fora da ressonância, seus átomos de hidrogênio são aleatórios, eles têm os seus spins desorientados, então sem orientações fixas. Enquanto que, quando ele adentra o campo magnético da ressonância magnética, eles ficam alinhados, tá? Porque eles vão ter suscetibilidade a esse campo magnético externo da ressonância magnética, certo? Então, para vocês terem ideia, o campo magnético terrestre é de 0,5 Gauss,
que é uma das unidades de medida da intensidade magnética, que é o magnético da Terra, que é o que move o ímã, por exemplo, o que move a bússola, por exemplo. E o campo magnético da ressonância magnética nuclear é de 15.000 Gauss, onde cada 10.000 Gauss é 1 Tesla. Então, geralmente, nós temos aí ressonância de 1,5 Tesla, ou 3 Tesla, ou até 5 Tesla, 6 Tesla, né? Então, mas a maioria é de 1,5 Tesla. Então, 15.000 Gauss. A gente vê quanto mais, 30.000 vezes mais forte essa intensidade do campo magnético da ressonância magnética. Tá ok? Um minutinho, tomar água. Então, excitação por pulsos de radiofrequência. O que é isso? Os átomos eles estão alinhados. Você está dentro da ressonância magnética. Todos os átomos estão alinhados. Eles precisam de uma perturbação para poderem modificar esse estado de alinhamento, né, que a gente chama de precessão, estado de precessão. Então, quem faz isso? Pulsos de radiofrequência emitidos por bobinas de radiofrequência, tá? Que pulso de radiofrequência é um tipo de radiação eletromagnética, porém uma radiação eletromagnética não ionizante. Então, quando se diz assim, ressonância magnética não tem radiação, tem sim, não tem radiação ionizante. Tem radiação não ionizante, que são justamente os pulsos de radiofrequência que são emitidos para tirar da precessão os átomos que estão alinhados a B0. Certo? Então, o pulso vem, modifica-se o eixo. Então, o pulso vem, modifica-se a precessão, perturba. Se esse pulso vem e os átomos e a modificação do eixo de alinhamento, porém esse átomo que modificou este alinhamento continua sob pressão do campo magnético externo, o que vai acontecer? Esse átomo ele vai voltar. Para voltar ele precisa remitir essa radiação que foi capturada por ele, esse pulso de radiofrequência. Então isso é ressonância. O que é ressonância? A emissão de pulso de radiofrequência desalinha os átomos de hidrogênio que estavam alinhados. Os átomos de hidrogênio vão voltar ao alinhamento e reemite o pulso. Então, o que houve? Houve uma ressonância. O pulso foi e voltou. Tá? Então, quando esse pulso chega, ele é captado pelas bobinas, tá? E, na verdade, é gerado um pulso. Vai chegar um pulso. Esse pulso vai passar por uma transformação matemática, né? Esses pulsos vão passar por transformações matemáticas, se transformando em imagens. E hoje em dia a gente sabe que essa imagem da ressonância magnética ela pode ser manipulada de diversas formas. Nós temos não só a ressonância magnética morfológica, mas nós temos, por exemplo, a ressonância magnética funcional, onde a gente vê áreas de ativação do cérebro, por exemplo, de acordo com determinadas atividades. Nós temos ressonância magnética espectroscópica, onde você seleciona uma região e verifica a quantidade de produtos químicos que tem naquela região. Então dá para a gente fazer uma sondagem, por exemplo, de neurotransmissores, para saber se a pessoa está ou não com déficit de neurotransmissores, saber em relação ao Alzheimer, por exemplo. Ok? Então, a ressonância magnética ela tem a capacidade de gerar imagens no plano transversal, como a tomografia, porém ela também pode gerar no plano sagital e ela vai gerar no plano coronal. Então nós temos essas três possibilidades. E ela gera a imagem, é uma imagem real, não é uma imagem virtual como da tomografia. E além de tudo, ela pode fazer uma aquisição no plano oblíquo, né, que é um plano entre outros dois planos. Ok? Então a sensibilidade, por exemplo, aqui nós temos uma mortadela, né, e faz uma ressonância magnética da mortadela, a gente consegue ver a gordura, né, contrastando aí com o tecido mole. Como se fosse, por exemplo, um fêmur, né? Uma coxa, onde a gente consegue ver esse contraste, onde a gente vê a sensibilidade da imagem da ressonância magnética. Né? Então, indicações de exames de ressonância magnética nuclear. Então, onde a gente quer observar partes moles, basicamente. Então, sistema nervoso, articulações, certo? Essas aí são as indicações. Então, para ver a fidedignidade da ressonância magnética, aqui tem duas imagens, tá? Uma de um cérebro dissecado pós-mortem e outra do cérebro em vivo, né? De um indivíduo que realizou uma ressonância magnética encefálica. Então a gente vê a caracterização, a proximidade da caracterização
dessas estruturas. Então, quando fala-se no acidente vascular, voltando para o tema do acidente vascular encefálico, quando fala acidente vascular encefálico, ela consegue detectar tanto a hemorragia precocemente, tá? Isso aí é um AVA infantil, provavelmente devido a alguma malformação vascular. Quando acontece em crianças, geralmente essa é a causa, certo? E aqui nós temos um hemorrágico, onde na TC, tá vendo essa área aqui, ó, que eu estou delineando com a seta, não conseguiu observar o hemorrágico, tá? Da tomografia, né? Quando fez a ressonância, olha a área que foi afetada. Então consegue observar a isquemia com uma brevidade muito maior que a tomografia computadorizada. Ok? Então esse é o ponto da ressonância magnética, é a visualização da isquemia. Quando eu passo para a medicina nuclear, é uma outra modalidade, né, onde essa modalidade não tem nada a ver com a tomografia, nem com a ressonância. Então, nós vamos falar 3 modalidades diferentes. Por quê? A medicina nuclear, ela utiliza radiofármacos, que são elementos que vão contaminar o paciente. Contaminar, que eu digo, é deixar ele em contato com a fonte radioativa, onde essa fonte radioativa vai ter um carreador tecidual, vai ter um marcador que vai levar esse elemento radioativo diretamente para determinadas regiões. Então, geralmente, quando eu falo em AVE, ela tem mais a ver com a demonstração de fluxo. Se não houver fluxo, é porque teve uma isquemia, por exemplo. Se houver um superfluxo, é porque teve uma hemorragia, por exemplo. Tá? Então, eu vou falar para vocês a abordagem da medicina nuclear. Então, a medicina nuclear utiliza radiofármacos, que podem ser administrados de via oral, via endovenosa ou via inalatória, tá? Uma substância com isótopo radioativo, certo? Dependendo do radiofármaco, ele vai ter especificidade para determinados órgãos, tá? Esses órgãos vão ficar contaminados, vão ficar radioativos, vão ficar marcados, onde essa marcação vai ser evidenciada pela emissão da radiação. Então, o órgão marcado vai emitir radiação, essa radiação vai ser detectada por uma gama-câmara e vai induzir a geração da imagem através da transformada de Fourier, igualmente a ressonância magnética, tá? Então, nós temos 3 tipos básicos. Nós temos a planar, que a gente chama apenas de cintilografia, né? Nós temos uma rotacional. Então, quando há rotação ao redor do paciente, dá para fazer uma imagem tridimensional. Então, essa rotacional, utilizando fótons de emissão única, a gente chama de SPECT, que é tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos, tá? E nós temos a PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, onde a diferença da PET para a SPECT é que a PET emite fótons duplos. Então, a cada emissão, eu vou emitir um em um sentido e outro em outro sentido. Vai acontecer um processo chamado de aniquilação no interior do paciente, então um processo físico, onde essa aniquilação vai induzir o desaparecimento de um pósitron, que ele vai se encontrar o elétron, que é a sua antimatéria, então é pósitron mais elétron vão se chocar. Eles são emitidos a partir da molécula de fluordesoxiglicose 18, tá?